Heinz, a história que mudou toda a indústria americana. Se hoje comer um pedaço de carne pode ser uma das coisas mais saborosas que existe, no século XIX não era bem assim. Com pessoas se mudando para cidades industrializadas, os alimentos seguros e de confiança se tornavam altamente escassos. Não se tinha muitas escolhas, não havia supermercados. Pessoas iam à loja pedir o que queriam e os atendentes ofereciam o que tinham. A alimentação era um fator de risco para as pessoas. As carnes tinham gostos horríveis. As pessoas usavam molhos para disfarçar o gosto podre das carnes, mas até os molhos eram duvidosos. Muitas empresas colocavam até mesmo serragem para render mais por embalagem. Até que Helwig Heinz, um americano visionário com descendência alemã, jantando, pensou em criar seu próprio molho e vender em todos os cantos dos Estados Unidos. Sabendo que as pessoas tinham a demanda de mudar o sabor da comida e desconfiavam dos molhos, ele decidiu que sua embalagem seria transparente para que todos que olhassem para o pote viriam como o molho era feito, fazendo com que rapidamente o seu nome fosse lembrado por qualidade e honestidade. Após falir na sua primeira empresa de conserva, Heinz estava disposto a restaurar sua reputação. Ele sabia que para as pessoas não tinha tempo e dava muito trabalho fazer os molhos e conservantes. Só então, diante da necessidade de refazer sua empresa, Helwig Heinz começou a fazer testes com tomates e outros ingredientes, até chegar no que se tornaria o maior sucesso de sua empresa. A receita final era feita apenas por tomates, especiaria, vinagre, açúcar, sal e, não menos importante, a cebola. Mas Heinz tinha um problema. Como sua produção era pequena e ele estava apenas no começo de sua empresa, ele não conseguiria manter os preços competitivos com seus concorrentes, já que seu custo para a produção de hortaliças era muito maior. Assim, ele visava colocar a Heinz em outro patamar de marcas, investindo em qualidade e dando motivo de seus preços serem maiores, agregando valor no molho. Algo que deu muito certo. Anos depois, a primeira fábrica fora dos Estados Unidos seria inaugurada na Inglaterra, começando a operar em 1905. Pouco depois, em 1907, a empresa já vendia mais de 12 milhões de vidros de ketchup em vários países ao redor do mundo. A marca já estava presente na Austrália, África do Sul, Japão, Nova Zelândia e Reino Unido. Mas desde o início, Heinz aprendeu que se não pode com eles, junte-se a eles. O empresário tinha um forte apoio do governo da época. Ele percebeu que seria a melhor aliança para o negócio dele. Para vocês terem uma noção de como a Heinz estava aliada ao governo, em 1906, a empresa foi uma grande apoiadora da criação da Pure Food and Drug, primeira lei de proteção ao consumidor para regular alimentos e medicamentos nocivos. Fazia total sentido, pois desde 1902, a Heinz propagandeava a pureza de seus alimentos como um grande diferencial de seus produtos. Tempos mais tarde, ela deu origem ao Food and Drug Administration, como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. Com tremendo crescimento, Heinz viu que não poderia parar somente com ketchup. Ele decidiu inovar seu mix de produto com novos molhos à base de pimentas e picles, dando origem até mesmo ao famoso feijão enlatado. Além disso, Heinz decidiu apostar em várias inovações tecnológicas, que faria mudar completamente sua linha de produção. Ele apostou em energia elétrica, que era algo totalmente novo para a época. A energia servia para substituir máquinas a carvão. Ele criou um sistema chamado fluxo contínuo de produção, que através desse sistema, os funcionários poderiam produzir os produtos de maneira organizada e mais rápida, através da esteira de produção criada por Heinz. Algo que não mudou só em sua empresa, como todas as empresas começaram a usar esse tipo de produção, que anos depois ficou conhecida como Fordismo. Além disso, ele investiu boa parte de seu capital no ambiente de trabalho. Para as empresas da época, era totalmente insalubre, algo que alguns empresários até hoje não dão a devida importância. E foi em 1909 que esse grande empreendedor viria a falecer, devido a uma grave pneumonia, fazendo com que sua empresa passasse para o seu herdeiro filho e posteriormente de geração para geração. Identidade visual. O logotipo da marca passou por algumas remodelações ao longo dos anos. A primeira modificação significativa aconteceu em 1957. Quando o logotipo adotou uma nova tipografia de letra e o nome da marca escrito em meia-lua. Enquanto esse logotipo era utilizado nos rótulos dos produtos, a marca criou o tradicional logotipo vermelho.
utilizado corporativamente em suas campanhas publicitárias. A marca sempre primou uma linha comunicativa ousada e criativa, especialmente para os seus produtos mais conhecidos. Heinz foi a primeira empresa a ter placas de neons nos Estados Unidos. No ano de 1972, a empresa ultrapassou a marca de $1 bilhão em vendas. A diversidade de produtos da marca cresceu tanto que a Heinz já possuía quase todas as categorias de produtos alimentícios industrializados, expandindo-se logo depois, em 1979, para a África, China, leste europeu. Nessa década que o investimento em publicidade e propaganda ganhou ainda mais importância. Um exemplo disso foi uma campanha criada para o ketchup, seu principal produto, que visava aumentar a popularidade do molho e atingir novos jovens com um padrão de vida menor. Mais recentemente, a marca Heinz apresentou uma nova identidade visual para sua marca, contendo o design de 1957, com a inscrição Est 1869 Est, que significa de quando a marca foi criada. No início de 2013, a Berkshire Hathaway, holding do investidor mais famoso do mundo, o americano Warren Buffett, e a empresa brasileira de investimentos em participações 3G Capital, fecharam a compra da Heinz por $23 bilhões, em uma das maiores aquisições do setor alimentício de todos os tempos. Com isso, o trio de brasileiros que controla a 3G Capital, formada por Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sicupira, e o investidor americano, passaram a ser proprietários do ketchup mais popular nos lares, restaurantes e lanchonetes de todos os Estados Unidos. Pouco depois, em 2015, foi anunciada a grande fusão da Kraft Foods, dona de marcas famosas no mercado norte-americano, como a Café Maxwell House, o queijo Kraft e o Cream Cheese Philadelphia, criando assim a The Kraft Heinz Company, a quinta maior empresa do segmento de alimentos no mundo. A partir desse momento, a Heinz deixou de ser apenas uma empresa para se tornar a marca mais importante do portfólio da companhia. Mas pouco tempo, em 4 de março de 2021, o brasileiro Jorge Paulo Lema anunciou sua saída do conselho da Kraft Heinz, pois decidiu reduzir seus compromissos de viagens. Mas ele ainda continua a ser um proprietário ao longo do prazo da empresa, como sócio fundador da 3G Capital. Mas ao contrário de todo o sucesso que ele obteve com a AB InBev, a maior cervejaria do mundo, e o restaurante Brands, dona do Burger King, ele não conseguiu transformar a Kraft Heinz na maior companhia de alimentos do mundo. A empresa se viu diante de mudanças nos hábitos alimentares das pessoas, que passaram a buscar mais comida saudável e fresca, e não mais embutidos e alimentos processados, o que era grande parte do portfólio da Kraft Heinz, com que fez que a companhia perdesse a metade do valor de mercado desde quando foi comprada. E aí, o que você achou dessa história desse grande empreendedor? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like para nos apoiar. Tamo junto, até o próximo vídeo.